Olha só que interessante. Uma única palavra numa lei de mais de 100 anos está prestes a decidir o futuro de milhares de descendentes de italianos. A Suprema Corte da Itália está com um caso nas mãos que pode, literalmente, mudar tudo. Vamos entender que detalhe é esse. A questão central é até que simples, mas as consequências são enormes. Porque, lá no passado, o lugar onde uma criança nascia, se era na Itália ou fora dela, podia ser a diferença entre manter para sempre a cidadania italiana ou perdê-la. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para a lei e suas duas interpretações. Depois, vamos entender a diferença crucial entre nascer na Itália ou no exterior. Em seguida, a gente foca na palavra-chave que está no centro de tudo. Daí, a gente vê as consequências reais dessa decisão e, por fim, o que acontece a partir de agora. Bom, o ponto de partida para tudo isso é uma audiência super importante que rolou na Suprema Corte Italiana. O foco total está numa lei bem antiga, a Lei número 55 de 1912. E o jeito que dois artigos dessa lei são interpretados pode virar o jogo completamente. Todo caso, toda discussão gira em torno da diferença entre o artigo 7 e o artigo 12, sabe? Eles podem até parecer parecidos à primeira vista, mas a interpretação de cada um leva as famílias de imigrantes para destinos totalmente opostos. Agora, vamos mergulhar no centro do argumento, que foi apresentado de um jeito muito claro pelo Procurador da República lá na audiência. O foco dele foi justamente na distinção técnica na diferença que fazia nascer na Itália ou nascer no exterior. É aqui que está o pulo do gato. O artigo 7 foi criado para proteger quem nascia fora da Itália e, pela lei do lugar, já ganhava outra cidadania assim que nascia. Já o artigo 12 era para um caso bem diferente, o de filhos menores que, na hora que o pai se naturalizava em outro país, não tinham nenhuma outra cidadania. Essa diferença é o que muda tudo. Para ficar bem claro, vamos ver um exemplo. Cenário 1, do artigo 7. Imagina uma família italiana que se mudou para o Brasil. Aí nasce um filho em solo brasileiro. Pela lei daqui, ele já é brasileiro desde o primeiro respiro. Se o pai, mais tarde, se naturaliza brasileiro, o filho menor de idade não perde a cidadania italiana. Por quê? Porque ele já tinha outra nacionalidade desde o nascimento. Agora, o segundo cenário, o do artigo 12. É a mesma família, só que o filho, de 2 aninhos, nasceu lá na Itália. Ou seja, ele era só italiano. Eles se mudam para o Brasil e o pai se naturaliza. Nesse caso, o filho perdia a cidadania italiana. A lógica era que, como ele não tinha outra cidadania para assegurar as pontas, ele simplesmente seguia a nova condição do pai. Então, como é que a própria lei fazia essa distinção? Segundo o procurador, a chave para resolver esse quebra-cabeça todo está numa única palavrinha do texto original da lei. Uma só. E a palavra é adquira. O artigo 12 dizia que o filho perdia a cidadania se o pai adquirisse uma nacionalidade estrangeira. E o sentido aqui é bem direto, né? Adquirir é obter algo que você não tinha antes. Simples assim. E nas palavras do próprio procurador durante a audiência, é o verbo que é importante. E adquire significa que não tem a cidadania estrangeira. Essa fala dele foi crucial, porque deixava claro a diferença do artigo 12 para o artigo 7. No caso do 7, a criança já nascia com a outra cidadania, ela não a adquiria depois. Certo, mas por que essa discussão toda sobre uma lei de 1912 importa tanto agora, em pleno século XXI? Porque a interpretação correta dela pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas que hoje buscam o reconhecimento da cidadania. O impacto dessa decisão é imenso, gente. Depois da audiência, o sentimento geral entre os especialistas era de um certo otimismo. Os argumentos dos advogados foram considerados muito cirúrgicos, muito precisos. E talvez o mais importante, a própria Procuradoria-Geral sinalizou uma posição favorável aos descendentes. Aquela audiência na Suprema Corte foi sem dúvida um passo fundamental. Mas olha, a jornada legal ainda tem alguns capítulos importantes pela frente. Vamos dar uma olhada nas próximas etapas que são cruciais. Então, nesse momento está todo mundo esperando a decisão final das Seções Unidas da Suprema Corte sobre esse caso que a gente acabou de analisar. Mas tem outra data super importante para marcar no calendário: 9 de junho. Nesse dia, a Corte Constitucional vai ter uma audiência sobre outro ponto fundamental da Lei de Cidadania. E tem um detalhe extra sobre essa audiência do dia 9 de junho que é bem importante.
A corte vai avaliar se é legítimo, se é constitucional, que uma lei tão fundamental como a da cidadania seja alterada por um decreto de urgência, que é uma ferramenta que, em tese, só deveria ser usada em emergências de verdade, né? No final das contas, a questão é essa. Uma única sentença pode mesmo reescrever a história de milhares de famílias? A resposta para essa pergunta tem o poder de reconectar gerações inteiras à sua herança italiana. O futuro de muita gente depende, e muito, dessas próximas decisões da justiça.